Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, o tema que me traz aqui hoje é o da bilocação. É um fenômeno místico extraordinário, já perfeitamente documentado e comprovado pela Igreja Católica. A Igreja Católica que tem um tribunal que analisa estes fenômenos que são miraculosos, que são maravilhosos, que são extraordinários, não é? E muita gente decide ou decidiu estudar este fenômeno. Mas as explicações que existem por aí são explicações sem qualquer sentido, não é? Mirabolantes. Por exemplo, os paranormais, especialmente aqueles que estudaram na escola do famoso Padre Quevedo, costumam dizer que a bilocação acontece porque o corpo de uma pessoa libera uma espécie de líquido, não é? Que os espíritas chamam de perispírito e que materializa em outro lugar o corpo da pessoa, né? Uma espécie de ectoplasma. Eles ainda usam esta explicação. Se vocês forem na internet, vocês vão ver que tem explicações verdadeiramente alucinadas deste tema, porque é um tema que aguça a imaginação de muita gente. A bilocação, né? A bilocação entendida como uma mesma pessoa está em 2 lugares ao mesmo tempo, em 3 lugares, em 4 lugares ao mesmo tempo. Primeira coisa, o fato existiu. Várias comprovações, várias testemunhas. A igreja tem um catálogo, uma catalogação de fatos verdadeiramente impressionantes sobre este evento. Então não tem como negar. Agora nós temos que saber como explicá-lo. Como explicá-lo. Porque ele pode ser explicado. Agora, onde nós vamos encontrar a verdadeira explicação dele? Na filosofia aristotélico-tomista. Ela é que explica sem grandes viagens, sem sem esses argumentos mirabolantes, apelando para o incompreensível e o inacreditável. Né? Então, é o que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Aliás, a respeito disto, é claro que nosso vídeo vai abordar alguns temas, alguns tópicos da bilocação, mas eu quero convidar a todos vocês a lerem o meu livro, o livro que eu publiquei. Aqui eu trabalho de maneira mais demorada e detalhada o assunto, não é? Bilocação, sua possibilidade, natureza, conceitos, casos reais, rigorosamente documentados, não é? Pela editora Eclésia. Vamos lá, o que é a bilocação? A bilocação é a presença simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de um mesmo corpo, não de uma mesma pessoa, de um mesmo corpo, de uma mesma massa corpórea, não é? Em 2 lugares distintos. 2 lugares distintos. É possível? Diz a filosofia aristotélico-tomista, não. Não. E esta resposta surpreende por quê? Porque aí nós criamos um outro problema. E para os católicos, para nós católicos, isso é muito complicado. Por quê? Porque nós cremos que nosso Senhor Jesus Cristo está, não é, em corpo, alma, não é? Ou seja, em corpo, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. Ele está lá em corpo. O corpo de Cristo, não é? Está na Sagrada Eucaristia. É a presença real de Cristo, inclusive na sua dimensão corpórea. Mas nosso Senhor também está em corpo no céu. Então, de alguma maneira, o que acontece quando o padre consagra a hóstia e nós temos ali a Sagrada Eucaristia é uma bilocação. É uma bilocação. Mas quando a filosofia tomista diz que não é possível a bilocação, ou seja, não é possível o mesmo corpo existir ao mesmo tempo em 2 lugares distintos, no céu e na hóstia, então estaria negando a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia? Como explicar isto? Como explicar isto? E aí, nós temos que entender isso de maneira muito adequada, não é? Então vamos lá. Por que não é possível a bilocação assim explicada? Ou seja, você dizer que a bilocação é a presença de um mesmo corpo em 2 locais distintos. Por quê? Por quê? Isso é fácil de compreender. Porque se o meu corpo está aqui, seria extremamente contraditório, não é?
E seria negar a própria realidade que ele estivesse em outro lugar. Mas vamos explicar isto melhor, porque tem uma explicação física muito importante aqui. Preste atenção. Segundo Aristóteles e São Tomás de Aquino, todo corpo tem quantidade. Todo corpo tem quantidade, não é? A quantidade, ela produz dois efeitos. Dois efeitos. Ou seja, como é que eu sei que um corpo tem quantidade? Um corpo tem quantidade porque ele tem duas características importantíssimas que nos fazem chegar à quantidade. Então vamos lá. Dois efeitos a quantidade produz. O primeiro, efeito primário, né? Tudo que tem quantidade está ordenado em si mesmo. O efeito primário da quantidade é ordenar as partes no todo. Por exemplo, aqui estou eu, né? A minha cabeça está acima do meu tórax, o meu tórax está acima das minhas pernas, os meus braços estão do lado, ou seja, as partes do meu corpo. O meu corpo é o todo, as partes do meu corpo estão ordenadas, ou seja, cada uma em sua devida posição. Ponto. Este é o efeito primário da quantidade. Tudo que tem quantidade porque a quantidade ordena as partes no todo. Ponto. Este é o efeito primário. O efeito secundário da quantidade é que depois que a quantidade ordenou as coisas no meu todo, no meu corpo, ao ordenar as coisas no meu corpo, eu posso agora ocupar um lugar. Em outras palavras, eu só posso estar sentado aqui onde eu estou, ou se eu ficar de pé, os meus pés só podem ocupar o chão, porque primeiro o meu pé é uma parte do meu todo. Primeiro o meu pé está organizado no meu corpo para depois ele estar contido no chão. Ponto. O que isso tem a ver com a bilocação? O problema é que para a bilocação existir, ou seja, para um corpo estar aqui agora, uma pessoa com o seu corpo estar aqui agora e aparecer em outro lugar, a quilômetros de distância com este mesmo corpo, estes dois efeitos da quantidade têm que ser produzidos aqui e lá. E isto envolve, segundo Tomás de Aquino, uma contradição que nem mesmo a onipotência divina pode provocar, porque se fosse assim, Deus explodiria o cosmos, explodiria todas as coisas. Né? Isto é você chocar duas leis para elas se aniquilarem. Isso é impossível. Por quê? Porque para que o meu corpo estivesse aqui agora, onde eu estou sentado, e aparecesse também em outro lugar, este mesmo corpo que está aqui, né, a quantidade teria que produzir os dois efeitos ao mesmo tempo em lugares distintos. Isto é impossível. Porque se eu estou contido aqui, aqui eu devo ficar. E eu não posso estar contido em outro lugar. Então, isto implica em contradição profunda. Ponto. Vamos lá. Em relação a nós aqui, o que acontece? Ah, Leonardo, você não disse que tem tantos casos de bilocação, né? Uma pessoa aqui foi vista a quilômetros de distância por tantas outras pessoas? Sim, acontece. Mas como é que se explica este fenômeno? A explicação mais admitida na teologia católica, e na minha opinião a única explicação possível, nada de ectoplasma, né, de perispírito, de eflúvios que saem de um corpo e se materializam em outro lugar. Até porque esses eflúvios teriam que produzir ondas, e essas ondas nunca foram captadas por aparelhos. Os espíritas já tentaram, os paranormais já tentaram, e isso não existe. E eles nunca conseguiram provar. Não é? A única explicação possível para este fenômeno é a presença angélica. Em um dos lugares existe um anjo. Como Santo Tomás de Aquino ensina, os anjos são capazes de manipular os elementos básicos da matéria. Eles podem unir os átomos e fazer um novo corpo. Não é? Fazer um novo corpo. E até simular vozes, não há problema nenhum.
não é? Quer dizer, essa explicação é mais admissível do que a do ectoplasma, que ninguém nunca viu e nunca foi testado cientificamente e nunca ninguém conseguiu, aliás, já foi testado cientificamente e nunca ninguém conseguiu achar nada, não é? A emissão de ondas, de eflúvios, não é? De um fantasma do corpo, de uma imagem que se materializa. Bom, agora, a explicação aristotélico-tomista é esta: um anjo representa a pessoa e o corpo dela em um lugar. Então a bilocação, vamos manter este nome porque todo mundo conhece como bilocação. A bilocação só é possível com pessoas que estão vivas, né? Com a representação angélica. O anjo está em algum lugar representando as pessoas. Ponto. Isto é o que diz a filosofia tomista. Agora, curiosamente, os grandes santos que bilocaram dizem que é isto mesmo que acontece. Eles viram o próprio anjo da guarda representando a eles mesmos, ou no local de partida ou no local de chegada. Não tem problema. Agora, então a bilocação ela só é produzida e explicada pela representação angélica. Ponto. O que acontece com a presença do sacrossanto corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia? Não é? Aí o que acontece? Aqui que é interessante. O efeito secundário da quantidade, ele é suspenso por Deus. Jesus está na Eucaristia, está na hóstia consagrada. O efeito primário do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem quantidade. E se tem quantidade, a quantidade tem que produzir os dois efeitos, o primário e o secundário. Lembram que eu falei há minutos atrás? O efeito primário é ordenar todas as partes do corpo físico de Cristo no seu todo, no seu corpo inteiro. Então, a cabeça de Nosso Senhor está no lugar onde tem que estar, acima do tórax, o tórax está acima das pernas, ou seja, Cristo está com todo o seu corpo ordenado na Sagrada Eucaristia. Perfeito? Mas ele não está contido nela circunscritivamente. A presença de Cristo é real, mas não é circunscritiva, é sacramental. Por quê? Porque Deus, no seu poder infinito, consegue suspender o efeito secundário, mas não o efeito primário. Porque se Deus suspende ou revoga o efeito primário, você perde a quantidade também. A quantidade, ela vive sem o efeito primário, mas não vive sem o efeito secundário. O que acontece com a presença do corpo de Cristo na Sagrada Eucaristia é a suspensão milagrosa, diretamente por Deus, do efeito secundário da quantidade. Não é? Isto faz com que Cristo possa estar contido naquela hóstia, mesmo a hóstia não tendo as dimensões do seu corpo. Não é? As partes do corpo de Cristo estão ordenadas no corpo, mas não estão ordenadas no local. Né? Elas não têm a obrigatoriedade de estarem ordenadas no local conforme as dimensões da hóstia. Não é? Então, é a suspensão do efeito secundário. Aí, isto é que explica a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia e ao mesmo tempo estar presente de corpo, de alma e de sangue e de divindade também no céu, não é? Então, a bilocação se explica pela representação angélica, nada mais do que isto, nada mais do que isto. O anjo faz as vezes daqueles que bilocam ou no local de chegada ou no local de partida. Pois bem, como eu disse, vários casos são apresentados pela teologia católica. Dois casos eu queria apontar aqui como os mais impressionantes, pelo menos me impressionaram bastante. Né? E eu trago aqui no meu livro diversos casos. São Francisco de Assis, o Padre Pio de Pietrelcina,
Santo Afonso Maria de Ligório, né, que acompanhou a morte do Papa Clemente XIV, ao mesmo tempo em que estava em outro local, né, vários, São José de Cupertino. Agora, dois casos, como eu disse, são mais impressionantes, né, no meu modo de avaliar. O caso da irmã Maria Jesus de Ágreda, que bilocou mais de 500 vezes para o Novo México no século XVII para catequizar os índios. O mais impressionante disso é que depois de ter bilocado tantas vezes, ela mesmo diz no processo de inquisitorial que foi aberto contra ela, que foi o anjo que a representou lá no Novo México, mas os índios fizeram um retrato dela, né? E os inquisidores viajaram até o Novo México e conversaram com os indígenas. Esse caso foi impressionante mesmo, não é? E ela conseguiu converter tribos inteiras, né? E o outro caso, que as pessoas às vezes até se assustam, é o da serva de Deus. O processo dela de canonização já está aberto e o caso dela é impressionante, Edviges Carbone, porque a Edviges Carbone teria bilocado para Stalin, para o genocida comunista Stalin. E o caso é muito dramático porque Jesus deu a ela esta missão de bilocar para ele, para tentar fazer com que ele se convertesse, não é? Inclusive, a colega de cela dela, Vitália Skondina, não é? Até disse que, na verdade, quando a Edviges Carbone bilocava para Stalin, ela não era uma mulher de grande cultura, mas ela falava em russo, no êxtase, quando bilocava, e ela encontra então Stalin. Agora, o mais dramático disto é que Stalin teria desmaiado na primeira vez que a viu, porque ela conta que passou pelo Kremlin cheio de oficiais e foi se encontrar com ele dentro do quarto, do bunker pessoal do Stalin, no Kremlin, e ela pediu que ele se convertesse, e ele disse para ela que nunca se converteria, não é? E ele teria anotado num papel dizendo que ele era o seu forte e terrível inimigo de Deus, não é? O que é lamentável para nós vermos como é a misericórdia de Jesus, né? E como os homens são ingratos, não é? E não voltam para o seu Criador. É o caso de Stalin. Foi um caso de bilocação muito impressionante também. Então é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência. Não é um tema que é fácil, mas nós precisamos resolvê-lo porque o que tem surgido aí de explicação indevida, às vezes até alucinada, não está... É difícil até de catalogar tantas explicações absurdas sobre este fenômeno tão impressionante que é a bilocação. Muito obrigado e até a próxima.